Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. Papai do céu possa te abençoar e que possa fazer com que você fique até o fim para ter as devidas impressões daquilo que Ele preservou e separou para mim e para você nesse momento. Você sabe, antes de conhecermos o tema e o texto para a nossa reflexão, nós fazemos a nossa oração. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de poder ter esse momento contigo, esse momento que é tão especial e necessário nas nossas vidas. Que nessa ocasião a nossa fé seja aumentada, o nosso espírito seja animado e a nossa esperança reavivada. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, a nossa meditação de hoje tem por tema Colírio da Vida. O texto bíblico para a nossa reflexão se encontra no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo é o 12, que diz assim, Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Interessante essa ideia que Paulo apresenta da visão ao ser refletida no espelho. A gente não pode aplicar esse texto à nossa realidade, que a gente consegue ver com tanta nitidez a nossa figura, o nosso reflexo no espelho. A gente tem que entender e imaginar o contexto da realidade dele, em que os espelhos eram pratas de bronze e que ali viam o reflexo de maneira, como diz o texto, bem obscurecida, manchada, não muito nítido. E Davi, o que é que tem de importante nesse texto? A gente precisa entender que na nossa caminhada de fé, a nossa visão é como se fosse de uma visão de uma pessoa que, por exemplo, tem catarata. Uma visão limitada. Uma visão que não enxerga o todo, que não tem toda a visão da coisa. Mas aí, no processo de cura dessa doença, o paciente ele precisa começar a se preparar para a cirurgia. E ali ele começa a colocar algumas gotas de colírio para poder preparar o olho para a cirurgia. E aí, essa pessoa faz a cirurgia. E quando ela termina, conclui, ela percebe que as coisas estão claras demais e que a luz, o brilho das coisas passam a incomodar. Afinal de contas, os olhos estão sensíveis após a cirurgia. E aí ela precisa usar ali um óculos escuro para poder o olho começar a se acostumar com o brilho, com a luz. Na vida espiritual não é diferente. Eu e você, quando estávamos errantes nesse mundo, a nossa visão era limitada, era obscurecida, a gente não tinha a ideia do todo, ou seja, não tínhamos a dimensão do que de fato estava acontecendo por trás dos panos. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, essa verdade ela passa, em certo período, a ser um problema, porque ela traz muita luz. E nós precisamos de tempo para poder assimilar essa verdade, para até então conseguirmos viver uma nova realidade, onde não mais as coisas estarão obscurecidas, mas estarão bem reveladas. E aí no finalzinho do contexto que a gente leu, Paulo finaliza dizendo o seguinte: depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. No momento em que eu e você estamos vivendo aqui nesse mundo, nós estamos em fase de preparação para recebermos a verdadeira visão, termos conhecimento não daquilo que é apenas superficial ou que estão à disposição dos nossos olhos, humanos e carnais, mas nós veremos aquilo que estava obscuro. Deus irá se revelar face a face a cada um de nós. Mas para ficarmos aptos para esse grande evento, eu e você precisamos
do colírio da vida. E sabe quem é esse colírio? Exatamente, o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nós somos conduzidos a esse momento. É por meio do Espírito Santo que nós somos constrangidos diante do pecado. E por meio desse constrangimento a gente busca a Deus pedindo perdão, demonstrando ali o nosso arrependimento, a nossa mudança de vida. É por meio do Espírito Santo que nós entendemos a palavra de Deus e assim conseguimos abstrair aquilo que de fato agrada a Deus e a maneira como Deus espera que eu e você vivamos. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que nós iremos conseguir chegar naquele grande dia. Que tal hoje, você em seu momento particular de oração, pedir por esse colírio, pedir pela presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é a nossa bênção que Deus prometeu a cada um de nós. Antes dele subir aos céus, ele disse: eu enviarei o Consolador. Vocês não vão ficar só. Não se preocupem com isso, que ele estará com vocês todos os dias e em vocês, onde quer que vocês estejam. Chegamos ao fim da nossa meditação. Que Papai do Céu te abençoe com o colírio da vida. Que esse colírio esteja presente por toda a sua vida, fazendo com que você, por mais que atualmente tenha uma visão limitada, mas que procure andar na visão que agrada a Deus, fazendo aquilo que está de conformidade com a sua palavra. Eu convido você amanhã novamente a estar junto comigo, para termos nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.